Hiperlinkados de volta, Júnior. Até parece que isso aqui é hiperlinkado. Não tá aparecendo, né? Não, o que é isso aí? Cadê o sofá? Ah, eu não acredito que não tem sofá, Diego. Não tem sofá, Júnior? Não tem sofá. Como assim? Todo aquele tempo a gente lá sentado no sofá, longe da tela. Olha lá, tá pertinho agora? Agora tá mais perto, né? O pessoal aí? falava que a gente estava tão longe, né? Nossa Senhora, antes dava dor no pescoço. Da ninguém. A gente chegou a mencionar uma vez ou Não, o outra, povo né? pergunta. Não dói o pescoço? Doía o pescoço. Doía. Depois de um dia inteiro de gravação, a gente estava com o pescoço já... Eu já andava assim na rua. Ah, não, quer dizer que é o hiperlinkado isso aqui. É o Hiperlinkados de volta na terceira temporada e com muita coisa nova aí. Claro, né? Muitas novidades. A primeira é isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Tem caneca. Tem caneca agora. Tá Ó, vendo? com aguinha. Caneca. Bebe água, Diego. Um brinde aí, hiperlinkado. Um brinde. Brinde. Água brinde, do Hiperlinkados. Brinde. Mas não tá parecendo aqui meio jornal, um negócio assim? Não, Vamos mas... às notícias. Não tem cara de jornal. Não tem? Não tem, ó. Não tem cara de jornal. E não tem nada pra lembrar do último cenário? Quem gostava do último cenário? Tem, lógico que tem. Tem umas coisinhas aí. Uns detalhezinhos. Quem lê entenda aí, olha aí. Procura aí. Exato. Parece aqueles programas que tem que ficar achando os erros, né? É. Não foi só o que mudou o cenário. Ah. Até a abertura tá diferente também. A abertura. A abertura tá diferente. Queremos a sua opinião. Quero que você fale o que você achou do novo Hiperlinkados. E tem um detalhe desse negócio de opinião. A opinião agora a gente lê aqui. É verdade. Agora você vai... Algumas novidades no programa, assim. Ó, e vamos falar logo, hein? A gente vai ler opinião boa e ruim. Hiperlinkado. É, a gente vai ler a opinião Certo? aí, ó. Júnior. Se você falar que não gostou... Mudou cenário, mudou abertura. Mas a gente continua os mesmos aqui conversando, né? Claro, normal. Não estamos no sofá. Agora, ó, cadeira vira. Ô, Diego, eu acho até o seguinte, a gente tem que fazer uma apresentação, porque tem gente que não sabia que a gente existia, porque agora vai ok. olhar diferente, vai falar, programa novo. Estava esperando para falar isso. É. Porque o programa é novo no sentido de formato, né? Assim, nem é formato, é o Não, cenário. cenário. É o cenário. Cenário. Mas os programas antigos, eles continuam sendo muito necessários para o progresso do entendimento aqui das nossas conversas. Mais fundamentais. Fundamentais. Então não se esqueça só porque mudou o cenário, você fala, não, agora é que vale. Não. Já valia. Já valia. Né? Javalia parece um bicho. Isso. A mulher do javali, a javalia. A javalia. Já estava, tudo que a gente falou lá no Hiperlinkados anterior é necessário para compreender o que a gente vai continuar falando. No Hiperlinkados, a gente está na terceira temporada, a gente vai trabalhando as ideias, Júnior, da Bíblia e vai cada vez mais... Vamos vindo. Vai indo numa direção. Então você precisa dos Hiperlinkados anteriores. Se você nunca assistiu Hiperlinkados, é a primeira vez que está assistindo esse programa, vai lá na internet, nas nossas redes sociais. Nós temos página no Facebook, que está aparecendo aí na tela, e temos também um canal no YouTube com todos os programas Hiperlinkados que já foram gravados. Todos da história. Todos. Né? E lá você vai poder assistir o que a gente falou anteriormente. Em vários Hiperlinkados, daqui para frente, nós vamos citar os anteriores. Nós já temos mais de 50 episódios. Sabia? Mais de 50 episódios, exatamente. E você vai precisar deles para poder entender ainda o que a gente está falando aqui adiante. Exatamente. E vamos começar então esse novo... Vai ter quadros diferentes também. Vai ter né? quadros? Vai ter Você quadros está falando desse quadro diferentes. na parede? Como é que é? Não. Quadros aqui no programa. Ok, né? só para ficar claro. Participações diferentes aí vão acontecer. Legal. Né? A gente vai entrevistar alguém, chamar alguém? Não, Vai virar um talk show? não vai chegar nesse nível. A gente tem a caneca, a gente tem a mesa, mas não vai ser talk show. O talk show é que a gente talking aqui, ó. A gente conversando. Já é o talk. Isso é o talking. E no meio dessas novidades tem essa aí que você anunciar agora, fala aí. É que a gente vai ler o que você fala nas redes sociais. E já vamos começar já. Como está começando a temporada, eles vão perguntar assim, vai ler do quê? Do que tá comentado aí, na última você pensa temporada. que o povo comenta. Esse programa é falado. É falado. Falado. No caso é escrito nas redes caso sociais. escrito. Então vamos lá para as redes sociais e vamos ver qual a sua opinião sobre o Hiperlinkados. Olha aí, Júnior, o primeiro comentário de hoje é Cel Maria Costa. Ela fala assim, muito bom. Expandiu legal a minha mente. Estou colocando em dia a primeira temporada para melhor entender as próximas. É isso aí. Tem que ver a primeira temporada e a ordenzinha para poder entender o que vem depois nas próximas temporadas. É isso aí, Cel Maria. Um abraço. Muito obrigado pelo comentário. Olha aí, Diego. Tá vendo? Mensagem aí de Noel Mendes. É muito bom ver vocês aqui.
O Hiperlinkado esclarece muito. Eu já fiz várias pregações na igreja da minha cidade, estudando os seus programas no YouTube. E, rapaz, temos que ter mais responsabilidade ainda. Um abraço, Noel. Muito obrigado por estar com a gente. E junho, para começar esta nova temporada, nós já vamos começar com uma série. A gente está com esse negócio de começar a temporada com série, né? Ah, foi. A gente começou na segunda temporada, É né? verdade. Fizemos uma série ali. E a gente vai fazer uma série também para começar essa temporada, que é já para você ficar no Hiperlinkados e acompanhar a primeira série, já começando a aprender algumas coisas bem interessantes na Bíblia. E a série que a gente vai abrir essa temporada se chama, Júnior, Guerra nos Céus. Guerra no É o Céu. nome da série. Exatamente. Episódio de hoje, Júnior, Nasce uma esperança. nasce uma esperança. É isso. É isso. Nasce uma esperança. Por que que- que nasce esperança? Por que nasce esperança? Qual que é a relevância do nascimento de uma esperança? Para nascer uma esperança, é porque antes estava um completo desespero. Tava o desespero, exatamente. É só no ambiente de desespero que você precisa, sabe, tá tudo na lama, você não acredita mais em nada, acabou, aí tem uma notícia. Nossa, uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Nasceu a esperança. Exatamente. E a gente vai falar Nasceu a aqui, a gente esperança. vai começar aqui, já que a guerra é no céu, nós vamos começar aqui falando sobre o que aconteceu. No começo de tudo, Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva, os primeiros humanos, Sim. certo? E aí a guerra no céu já tinha começado. Júnior. E a guerra no céu já tinha começado e a guerra começou, e a gente vai falar aqui sobre essa guerra e os detalhes dessa guerra durante toda essa série. Vai ter bastante episódio falando nisso, né? Sim. Mas é importante você saber o impacto que ela teve aqui na Terra. O impacto que teve na Terra foi o seguinte: a guerra chegou como aqui? A guerra chegou aqui a partir do momento que o inimigo de Deus, Lúcifer, na época, mas já se chamava Satanás, Satanás. que é a palavra para inimigo em hebraico, Ok. o adversário, o inimigo, ele veio plantar aqui a sementinha do mal que havia nele. Ok. E aí ele se aproxima da humanidade para isso. O que acaba acontecendo? Você conhece a história, se você não conhece, eu vou relembrar aqui rapidamente. Eva acaba se aproximando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. E ao se aproximar dessa árvore, ela tem ali o contato com a serpente, com Satanás. Ele convence ela de que pecar era legal, Ok. ok? E ela então comete o primeiro pecado. A partir desse momento, inicia-se um processo de separação entre Deus e a humanidade. Como é que era antes? Até aqui funcionava assim: Deus fez o homem perfeito e santo. E santo? E não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema. Não havia problema. Exatamente. Não havia problema. É interessante a palavra perfeito, Júnior, que a palavra perfeito em português, inclusive, ela quer dizer feito até o fim. Ou seja, não tem nada para alterar. Entendi. Tá tudo certinho. Certinho, fez. Fez direitinho. Tava tudo resolvido. Tem gente, inclusive, que gosta de falar que Deus não fez direito. Não, Deus fez direitinho. Direitinho. Fez tão direitinho que deu a oportunidade desse ser fazer suas próprias escolhas. O ser humano fazer as suas próprias escolhas. Isso. É livre. Livre. O ser humano era livre. Exatamente. Essa liberdade, Júnior, ela acontecia assim. Todo dia Deus se encontrava com Adão e Eva. A Bíblia diz que todo dia eles tinham um relacionamento mesmo. Não era uma coisa distante, como até pode parecer hoje. Aham. E era face a face. Nós estamos falando de um relacionamento, de encontro mesmo. De estar junto, de conversar, de aprender as coisas diretamente de Deus ali, Deus ensinando para Adão ali. Falava com ele ali. Via. Era relacionamento de fato. Via Deus. Isso. Via, falava. Via. Exatamente. Gostei. Face a face. Via. Botava a mão. Botava a mão. Botava a mão um no outro, assim. Entendeu? Próximo. Sei. Acontece que o pecado trouxe uma cisão nisso. Que a cisão chama isso? Como é? Uma divisão. Um rompimento. Rompimento. Um rompimento. Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é amor. Deus é puro. E Deus, Ele não compactua com o pecado, com o mal. Eu não gostei desse jeito.
Não gostou desse Não, jeito? porque parece que Deus é meio snob. É, entendi. Eu tô tentando trabalhar aqui para não ficar assim, mas... Não é assim, eu sei que eu te conheço, não é isso, não é assim. Mas vai, me ajuda. Não, na verdade, é que o pecado não sobrevive perto de Deus. Ok, Por causa da natureza de Deus, tudo que peca morre. perfeito. Porque o que é o pecado? É o afastamento da vida, que ele é a vida. Eu ia chegar nessa questão de que a gente ia falar de que aquele que peca morre, não é porque Deus quer punir. Isso, exatamente. A gente já falou isso em outros hiperlinkados. Quando a gente se afasta de Deus, que é o que aconteceu quando Adão e Eva pecou, eu quero só dizer por que houve esse afastamento. Por que é um afastamento imediato? Uhum. Porque quando Deus está ali, o pecado não fica ali. Não fica onde Deus está. Então, se eles pecaram, eles acabam se afastando de Deus, Uhum. certo? Sim, sim. Tanto é que eles estavam nus e não percebiam. Isso tem vários significados e várias explicações sobre isso, mas a questão é a seguinte: eles estavam nus e não percebiam. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Quando Deus encontra com eles, inclusive, ele pergunta assim: quem foi que disse para vocês que vocês estavam nus? Como é que vocês perceberam isso? Ou seja, há uma ruptura na ordem anterior. Alguma coisa aconteceu. Quebrou. E essa quebra é tão forte, e para você entender que é o pecador, é o pecado que foge de Deus, do que Deus é em essência, que faz com que o pecado se seja repelido dali, é tão assim que quando Adão e Eva pecaram, Deus chama eles, Deus não deixa de chamá-los, Deus não deixa de ir atrás deles. Deus vai. Deus não deixa de procurá-los. Vamos nos Entendi. encontrar, chegou a hora do nosso encontro, vamos nos encontrar. Deus vai atrás do homem, e o que acontece, Júnior? Acontece que o homem se esconde. É o homem que se O esconde. homem corre. É o homem que corre, é o homem que foge. Olha aí, isso é muito importante. É muito importante. É muito importante, porque antes o homem não corria. Não, ele não sabia que ele estava nu, ou seja, a percepção que ele tinha dele mesmo era uma percepção melhor, vamos dizer assim. Ele tinha uma percepção de Deus, que era uma percepção que não gerava medo. Sim. Agora ele tem uma percepção de medo, ele foge para se preservar, ele corre do divino. Ele tenta se preservar, aí, percebe? Começa a acusar o outro. Sim. Foi ele que fez. Acusou foi- o outro, exatamente. foi Deus ele que perguntou fez, ele tal. quem foi que te deu a entender que você estava nu. Aí a primeira coisa que Foi ela. que não, Adão foi a faz é serpente, jogar não pro foi outro. o- Não, foi essa mulher que o senhor me deu. Foi o senhor que me deu essa Foi mulher. o senhor que Eu inventou. sabia que não devia. O né? senhor que inventou esse negócio aí. Se o senhor não tivesse inventado o negócio de tirar uma costela minha, estava tudo bem agora, mas se o senhor for tirar uma costela, o que deu? Então começa a autopreservação. Exatamente. Orgulho. Orgulho. Não reconhece erro. Não reconhece erro. Surge. Você vai ver que começa a surgir entre Deus e a humanidade, começa a surgir uma barreira invisível. E ela vem surgindo nisso, no medo, no orgulho, na autopreservação. Tudo é o pecado se afastando de Deus. Entendi. Tem um texto que fala isso. Isaías 59, 2 diz assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele faz separação. É importante a gente entender isso. É importante porque tem muita gente que quando pensa em religião, quando fala em religião, um dos argumentos é assim, daquele que não acredita muito em religião, em Deus e tal, é que se o mundo está tão terrível, como é que pode um Deus de amor poderoso e ter um mundo tão terrível? É por isso que a gente está se demorando aqui nessa questão da ruptura do que era antes. A Bíblia deixa claro que não era do jeito que está, Isso. foi feito de outro jeito. Houve Projeto um inicial era rompimento, outro. o projeto inicial era outro, houve um rompimento e é por isso que está assim agora. E é muito importante notar também que esse rompimento ocorre por causa da nossa escolha de liberdade. Nossa liberdade de escolha, desculpa. Ok. Ok? Então a gente é criado livre, perfeito, e usamos essa liberdade para fazer uma escolha que rompe com Deus. Então, quando você olha para o mundo, você acabou de citar aí gente que fala, por que Deus, cadê Deus nesse mundo tão mal? Nós escolhemos o nosso caminho. E agora perguntar onde é que está Deus nesse caminho que nós mesmos traçamos e fizemos ele acontecer, é até injusto. É injusto. É não perceber a natureza da criação de Deus. A natureza da criação de Deus é perfeição e liberdade. E aí a gente faz essa escolha de romper com Deus, e a gente rompe com Ele mesmo. Olha só, porque Deus ele é todo poderoso, ele podia resolver tudo, não podia resolver tudo? Podia. Ele podia resolver tudo, se ele quisesse. Porém, ele Podia em palavras, em verbos, né? Todo poderoso, pode todas as coisas. pode todas as coisas. Então, em ele podendo todas as coisas, em ele podendo tudo, por que ele não resolve? Porque ele escolheu da liberdade, ele escolheu
ele escolheu que a gente tivesse livre-arbítrio, que é o que você está falando. Sim. E outra, quem falou que não resolve? E aí, dando Que não tá liberdade, resolvendo. não é? Dando liberdade, o que acontece? Com o livre-arbítrio do ser humano, demora mais as coisas. Entendeu? Como é que eu... Ou eu faço assim, ó, vai ser do meu jeito e pronto, Certo. eu arrumo, Déspota. isso, mas ele não quis fazer assim. Autoritário. Ele não é assim. Ele falou, não, eu vou arrumar, mas eu quero que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu arrumo. Isso. Não é? Mas houve uma ruptura, uma separação que deixou a gente longe de Deus, afastado de Deus, completamente na escuridão, diz a Bíblia. Então, a partir daí, todas as nossas ideias, todos os nossos costumes, você sabe que todas as invenções humanas existem porque o pecado existe. Se não houvesse pecado, a gente ia inventar outras coisas. De outra maneira. Por exemplo, quando você inventa um muro, inventa cerca elétrica, quando você inventa segurança, por exemplo, você está inventando num universo onde há pessoas que roubam, Isso. fazem mal para outras. Isso. Então, quando a gente criou casa, né, para nos proteger, é por causa dessa ruptura. Num plano de Deus, a gente estaria livre para inventar outras coisas. A gente estaria livre para caminhar para outro caminho, para outro lugar. Então, a partir de então, o pensamento humano, ele está naquele cenário ali, limitado aqui. Nós temos esse cenário, as nossas ideias, elas atingem o que a gente está enxergando. E o que a gente enxerga é isso que a gente enxerga. A vida que a gente vive, onde a gente está, é isso que a gente enxerga. E não é bom aquilo que a gente enxerga. Sim. Não é? Tem uma ruptura com o plano de Deus. Isso tem que estar bem claro. E a guerra no céu, ela é o motivo desse cenário diferente. Tem muita gente pode falar assim, só porque Eva comeu uma frutinha, tem gente até que questiona a história de Adão e Eva, porque fala assim, é muito besta. Se é porque foi lá e pegou uma fruta e comeu e pronto, mordeu uma fruta, agora danou-se o mundo. Ah, né? Hã? É por isso que parece fantasia. É, exatamente. Não, parece, não parece. Vamos falar. Parece um mito. Parece mito. Parece uma lenda. Parece mito. Mas eu queria que você parasse para pensar o seguinte, presta atenção no texto bíblico. O texto bíblico está deixando bem claro que pegar aquela fruta era a mesma coisa que fazer o seguinte. Imagina o seguinte, Júnior. Agora eu vou contar a mesma história, só que eu vou deixar ela mais sofisticada para parecer crível. Sabe? É o seguinte, tem o dono da empresa lá, e o dono da empresa ele tem uma funcionária que ele é filha dele. Certo. Certo? E a filha dele está lá na empresa, ela é livre para fazer o que ela quiser, porque ela é filha do dono da empresa. Mas aí um dia chega um cara para ela e fala assim, dá para a gente tomar o poder da mão do seu pai. Olha. Dá para você mandar nisso daqui. É possível, se você assinar esse contrato aqui, a gente vai fechar um negócio que vai vender todas as ações da empresa do seu pai para você e você vai passar a ter poder também aqui. Além de ser filha dele, você vai ter tudo que ele tem. O que você acha de assinar esse contrato? Agora ficou mais crível, né? Assim, o que está acontecendo lá é isso. foi isso que aconteceu lá. Foi isso que aconteceu lá. Foi isso que aconteceu lá. A serpente ofereceu uma fruta e Se falou você trocar fruta por contrato, a gente entende melhor. Isso. Agora o que ele falou foi o seguinte, melhor. pega essa fruta aqui, come, que você vai ser igual a Deus. Então, quando Eva pega a fruta, ela não está na inocência de sentir o sabor da fruta só. Eu quero essa frutinha. Eu quero sentir o gostinho da frutinha, Deus falou para não pegar, mas eu vou pegar. Não é isso. Ela está falando assim, o texto bíblico ainda fala, vendo ela que era bom para lhe dar entendimento. É um complô. É um complô, ela entra no complô da serpente, que a serpente fala assim, eu comi, olha aqui eu falando. Tô falando. Vamos junto, come aí. Ela fala assim, então perceba, antes era tudo unido. Era Adão, Eva e Deus num único propósito, eram todos unidos ali. De repente, Eva sai desse propósito e começa a pensar no propósito dela. Acho que o negócio vai ser bom para mim. Acho que se eu comer essa fruta aí, vai me dar poder mais do que eu tenho hoje. Vai me dar condição de ser como Deus. Então, não é comer frutinha, amigo.
Ali estava acontecendo uma traição. Ali Uma estava rebelião. acontecendo uma rebelião, um rompimento com Deus. Só que ela não sabia que esse rompimento ia gerar a morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é vida. É matemática o negócio. Sim. É simples, é matemática. Matemática. Então, se Deus é vida, você se afasta da vida. Mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente Não também falou isso nos hiperligados antigos, Foi. mas vamos lembrar. Não quero vida. Não quero vida, morre. Morre. Teve rebelião, não é? Mas não fui eu. Sim. Foi ela. Não, mas se o presidente do seu país toma uma decisão de entrar em guerra contra um outro país, você pode não querer entrar em guerra, mas a bomba cai na sua casa. Sim. Não é? A consequência. É muito Teve uma simples, ó. rebelião. Deus é a fonte de vida. Eu tenho vida. Me O que vai afastei. acontecer? O que vai acontecer? Tô indo pra Morre. onde? Tô indo pra onde se eu tô saindo de perto da fonte de vida? É só isso. Não é que Deus está matando, Deus está até indo atrás, falando assim, gente, onde vocês estão indo? Onde vocês estão Ele indo? fala, gente, volta Onde aqui, estás? aqui, volta pra cá, e a gente tá indo embora. O certo, Diego, é que a partir daí a gente ficou na lama. Foi pra lama. Ah, não, é lama. Aí dá tudo errado. Aí tudo que você sofre aí, você está sofrendo, né? Pode ser que tenha alguém doente na sua família, pode ser que tenha você perdeu o emprego, pode ser que... É claro que tem culpa de várias coisas no universo, aí tudo tá ruim. Porque Tudo os sistemas de governo, os sistemas de governo dos países são ruins. Sim. Aí você O vai nosso relacionamento com os animais fica ruim, porque ruim. agora a gente começa a fazer uso da natureza de uma maneira predatória, porque é pro meu próprio eu. Eu não me importo com o que o outro isso. pensa, com o que o outro sente, com o que o bicho sente. Então eu sai faço o que eu matando quiser. e tal, Então e- até por isso os bichos se protegem de nós, né? Não, dá. Antes era tudo. Antes você podia até brincar com o leãozinho, né? Lá na criação. Depois da ruptura, acabou. Até a natureza ela está fazendo parte desse processo. E aqui é Brasil a gente vive frequentemente num pensamento de que nada vai dar certo, né? Entra governo, sai governo, tá ruim. Por que tá ruim? Porque o pensamento humano não resolve. Sim, Porque houve uma ruptura com o plano de Deus. perfeito. Lama. Lama. Porém, Porém, nasce uma esperança. nasce uma esperança. A partir desse momento é importante a gente lembrar, Júnior, que a partir desse momento os contatos com Deus são bem mais escassos. Antes andava junto. Agora a gente foi expulso do jardim, que é um símbolo de fim da eternidade para aqueles que pecaram. Ok. Estão se afastando de Deus. Não tem como viver eternamente se estarem longe da vida. A partir desse momento, não tem mais esses contatos assim tão próximos. Deus começa a ficar mais longe, lembrando não porque Deus está se afastando, porque nós estamos se afastando. Essa ruptura vai criando um abismo cada vez maior entre nós e Deus. Mas Deus sempre quis a reconciliação. Exato. É Deus que toma a iniciativa. É Ele que vai e pergunta onde estás. É Ele que corre atrás. Não é gente que fala assim, nossa, estamos tão longe de Deus, vamos voltar? Não, é Ele que vai. É Ele que vem. Ele O que texto vem. é claro lá em João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então, se você está assistindo aqui, não é porque você quis. É. Deus está atrás de você, está procurando você aí. Deus está te buscando. Ele está buscando você, ele está indo atrás de você. E ele fez isso com a humanidade. E na história da humanidade teve um momento que ele cria seu povo, não é? Ele criou o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, isso tudo faz parte do plano, é ele indo atrás. Ele indo atrás. Ele indo atrás, aí Ele vai lá, escolhe Abraão, chama escolhe Abraão. Abraão e tal. Para criar tem todo um processo. processo para ele conseguir chegar na gente de novo. O povo do Egito, aí o povo está escravo no Egito, ele liberta, manda Moisés libertar, quando o povo sai, abre o Mar Vermelho, eles estão lá no deserto. Deus diz o seguinte, Agora, Êxodo, capítulo 25 e o verso 8. vamos lá. Diz assim, e me farão um santuário. Para quê, Diego? Para que eu possa habitar no meio deles. Olha a intenção de Deus. Deus quer morar com a gente de novo, né? Deus quer morar com a gente de novo. O pecado de Eva parece ter sido algo simples, mas não foi. Nós estamos nessa vida de sofrimento como testemunhas de que foi algo muito complexo. O pecado de Eva foi dar ouvidos à voz do querubim caído, ao invés da voz de Deus. Foi destronar Deus do centro da existência para dar ouvidos e entronizar ali o próprio inimigo de Deus. Eva não pecou quando comeu do fruto. Eva pecou bem antes. Ela já comeu do fruto como inimiga de Deus. E a ruptura foi plena,
completa, o ser integral todo, bio, psico, sócio, espiritual. No contexto espiritual, tornou-se inimiga de Deus. No contexto social, já não se entendiam mais. No aspecto físico, completamente desequilibrada. E no aspecto emocional, medo e outras patologias. A boa notícia é que o pecado conseguiu tirar o ser humano da eternidade, mas não conseguiu tirá-lo do coração de Deus. O pecado conseguiu tirar deles o amor a Deus, mas não conseguiu levá-los do amor de Deus. O pecado os tirou do paraíso, mas não os deixou fora do alcance da sua compaixão. Quando nós tomamos a Bíblia em nossas mãos, nós vemos que ela tem apenas 2 páginas de paraíso e tudo isso de sofrimento. Aqui está a nossa história, mas nunca estivemos só. Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, está conosco em todas essas páginas. Sabe qual é a boa notícia? É que as 2 últimas páginas é a volta ao paraíso. Que boa notícia para todos nós. Deus quer habitar em nós. É por isso que ele fala essa frase. Exatamente, ele quer estar junto com a gente. Ele sabe que está tudo errado, aí ele fala assim, aí ele chama um grupo de pessoas que entende ele, porque agora ninguém mais entende ele. Sim. Então ele chama um grupo, ele consegue criar o povo dele, que eu creio que você quer fazer parte desse povo também. E ele chama e fala assim, lá na época de Moisés, Moisés, faz para mim um santuário. Interessante, né? Interessante. Faz para mim um santuário, porque nesse santuário, através dele, vocês vão entender, eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Diego, estava tudo errado. Tava. Não havia esperança. Estavam rompidos com ele. Aqui, nesse texto, Deus está apresentando para o povo de Israel naquele momento como que ele ia fazer, qual era o plano, né? Ele estava desenhando o plano. Então aqui a gente está decretando aqui no nosso Hiperlinkados, certo, que através desse texto nasce uma esperança. Que esperança é essa, Diego? É o que a gente vai ver no próximo Hiperlinkados.